Hesed Shalom Uvrachot, graça e paz e bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Gostaria de compartilhar, que bem objetivamente, no segundo livro da Bíblia, o livro da Lei de Moisés, o segundo livro dos 5 livros chamados de Pentateuco ou Torá, livro da instrução da doutrina de Moisés, da Lei de Moisés, que para nós é chamado de Êxodo, saída, que reflete a saída do povo do Egito. No entanto, esse livro originalmente ele é chamado de Shemot, que significa literalmente nomes, e inicia-se então com os nomes dos filhos de Israel, que ali estavam. Então, aqui no capítulo de número 34, a partir do versículo 7 e no versículo 14 também, esses dois versículos, neles acontece algo. Está escrito ali 2 letras maiores do que o normal, no versículo 7 e no versículo 14. Então, o versículo anterior, versículo 6, ele inicia-se dizendo: tendo o Eterno passado perante Moisés, proclamou: Adonai, Adonai, Elarachom ve'hanun erech apaim, verav chesed ve'emet. Adonai, Adonai, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. A partir de agora, esta palavra do versículo 7, a primeira palavra, ela se inicia com uma letra maior do que as outras, isto somente na Bíblia, no original, somente da forma como os escribas eles vêm passando a cada texto que eles vão escrever, eles têm que copiar e fazer conforme anteriormente já estava, então eles não erram nisso. Aqui, nesta palavra notser, que é traduzido como aquele que usa de beneficência, né? Aquele que guarda a hesed, a benevolência, a bondade, o amor, a graça, o favor divino. Então, esta primeira palavra aqui do versículo 7, notser, ela tem uma letra inicial maior do que as outras. Notser significa aquele que guarda, né? Aquele que usa de algo, alguma coisa, no sentido de que ele está guardando uma benevolência, um favor, uma graça, uma bondade. E aqui é explicado para milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Então, aqui no versículo de número 14, também está escrito: Ki lo tishtahave le'el aher, ki Adonai kana shemo, el kanahu. Porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Eterno, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Aqui também, na palavra outro, aher, a última letra da palavra aher, o R, também está em maiúsculo, está bem grande, maior do que as outras letras dentro de todo o contexto bíblico. Então aí existe uma letra no versículo 7, que é da palavra notser, e existe aí outra letra no verso 14, da palavra aher, outro. Então, aí forma uma palavra, porque a primeira letra maior, no versículo 7, de notser, é o nun, o N. E no versículo 14, existe aí esta letra maior também, que é um R, que é um reish, que aí forma a palavra ner, que significa lâmpada, né, que gera luz, uma lâmpada. Então, aqui dentro deste contexto, dentro desta palavra, do livro de Êxodo, capítulo 34, ele está falando aqui a respeito dos atributos do eterno Criador dos céus e da terra, que ele enfatiza 2 vezes
aqui no versículo 6 o nome dele, Adonai, Adonai. E aqui, dentro deste contexto, ele está falando deste Deus que é zeloso, que tirou o povo de Israel do Egito. E existe um mistério aqui dentro deste texto de Êxodo, capítulo 34, que aponta para este Senhor como uma lâmpada que ilumina. E esta palavra ner, lâmpada, ela fala a respeito do próprio Messias. Ela fala a respeito daquele que viria, conforme o versículo de número 7, e ele é aquele que guarda, ou seja, ele reserva, notser, ele tem ali consigo um favor muito grande para com milhares, e ele perdoa também a iniquidade, a transgressão e o pecado, que aqui ele é retratado como três coisas diferentes: Avon, o Afeshra, de Peshra, né, que é aí a transgressão, a rebelião, né, e Berrata'a, que no caso aqui é o pecado, o erro. Então existe aqui Avon, que é a iniquidade, existe a transgressão, Peshra, e o erro, o pecado, Hata'a. E Deus, ele não tem o inocente por culpado, mas ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Porém, ele usa de misericórdia até para com 1000 gerações daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos, assim como foi com Abraão e com a sua descendência. Então, a Bíblia ela fala a respeito de uma iniquidade que ela é passada, é como de certa forma um pecado que vai sendo cada vez mais legalizado, né, dentro da própria consciência do ser humano, e a pessoa vai vivendo em prática do pecado, e então isso vai passando de geração a geração, chamado de iniquidade. Essa iniquidade, Deus, ele perdoa aquele que se arrepende, aquele que se volta a Deus, aquele que deixa a prática do pecado. Ele perdoa o pecado, ele também perdoa a iniquidade, ele também perdoa a transgressão, ele perdoa o erro, que no caso aí o pecado, a palavra pecado comum significa erro, errar um alvo, enquanto que doutrina, instrução, lei, Torá, significa acertar o alvo. Então aqui ele está falando que ele tem um favor para com milhares, e que ele pode perdoar, e que ele pode, não somente também ele perdoa, como ele também purifica. E ele está falando a respeito de alguém que o escritor, que foi copiando de geração após geração, os escribas, ele fala a respeito de Notser, que daí da onde que vem a palavra também no Novo Testamento, a pessoa de Jesus Cristo como Notzri, que significa Nazareno. Aí a palavra Natsri, né, ou Notzri, é a palavra para Nazareno, daí da onde que surge aí uma raiz de uma palavra, de uma parte que está escrito no livro de Isaías e também que está escrito no livro de Zacarias com respeito a um renovo que brotaria de Ishai, de Jessé, e também ali no livro de Zacarias se referindo a um novo renovo por parte do ofício sacerdotal, né, que viria então um renovo, ou seja, algo da parte de Deus aconteceria entre o povo de Israel
na verdade, com respeito ao sacerdócio de Israel, né, como apresenta, por exemplo, Yehoshua, né, o Cohen Gadol, o Josué, sumo sacerdote, como está escrito, ali o sacerdote, né, que está com as vestes manchadas, conforme está escrito no livro de Zacarias, e então ali vem o Malar, né, vem ali um anjo de acusação, vem ali então a Satã, e está acusando ele diante do Eterno. Mas então vem o Malach Adonai, vem o anjo do Senhor do Eterno e repreende ali a Satã, o acusador, o opositor. E então ali troca as vestes do sacerdote Josué. Engraçado que o nome Josué é um nome bem antigo, da época de Moisés, que ele vai ser contraído justamente no nome de Yeshua. E aqui faz uma clara referência tanto ao sacerdócio, ao serviço de ofício sacerdotal de Yeshua, porque ali dentro daquele contexto de Zacarias ele está falando a respeito de um renovo que brotaria também, de um renovo que viria para o povo de Israel. E também está escrito lá no livro de Isaías com respeito a um renovo, um rebento que viria de Jessé. Ou seja, aqui ele está falando tanto da linhagem davídica de Judá, a partir de Jessé, como também da onde que sai um rei, como ele também está falando a respeito de Josué, ou seja, dos sacerdotes da linhagem levítica, da onde que sairia então sacerdote, ofício sacerdotal. Ele está aqui cumprindo então com uma figura messiânica, tanto como um rei, como também como um sacerdote. E aqui no livro de Êxodo capítulo 34, no versículo 7 e no versículo 14, aqui existem duas palavras, a palavra nutzer e também a palavra aher, que significa outro. Ou seja, o Eterno, ele é aquele que guarda, é aquele que reserva uma graça especial, um favor especial, um poder de beneficência, de benevolência, de bondade, de amor, de graça para com milhares. E é com ele que está este favor, é com ele que está esta graça. E ele faz isso para com aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos, conforme está escrito. Veja, então aqui ele está falando de um nutzer, alguém que usa de beneficência, alguém que guarda ali consigo a graça, a misericórdia, o amor, a bondade para com aqueles com as quais ele vai perdoar. E ele não somente vai perdoar o pecado, o erro, mas também a iniquidade, também a rebelião ou a perversão, como é melhor traduzido aí, pesha. E também ele vai perdoar a iniquidade, o pecado legalizado. E ele vai estender as tuas misericórdias sobre a vida daqueles que amam a ele e que se entregam a ele e que deixam o pecado, que confessam o pecado e deixam o pecado. Ele então, está escrito que é um Deus zeloso e ciumento. El-Caná significa tanto zeloso como também ciumento, conforme está escrito aqui no versículo 14. E ele então fala, ele dá uma ordenança dizendo que lo tishtahaveh, ou seja, porque não adorarás, isso é, a nenhum outro. E ele faz questão
de colocar na última letra da palavra outro, ele faz questão, ele coloca ali então a última letra, o R, bem grande dentro de todo o contexto. Por quê? Porque ele está falando a respeito de uma adoração, de um culto verdadeiro a Deus, uma prostração, né? Da onde que nós temos visto dentro da cultura bíblica, né? Quando naquele tempo antigo existia uma prostração, existia culturalmente ali uma prostração de um homem para com autoridades, por exemplo. Algum certo tipo de reconhecimento. Porém, isto, quando nós vemos que vai vir no Novo Testamento, até mesmo aqueles homens que eram de outras nações, que ali eram considerados como reis sábios, que na nossa tradição cristã nós entendemos como os magos do Oriente que vieram presentear e vieram se prostrar perante Jesus quando ele ainda era uma criança. Eles reconheciam o poder, a autoridade monárquica daquele rei, que eles estudavam os profetas antigos, até mesmo quando Daniel ele estava na Babilônia. Quando Daniel ele estava na Babilônia, ele era o chefe de todos aqueles homens, daqueles jovens que estavam ali, né, como pessoas consideradas como pessoas sábias. Todavia, né, havia o Espírito de Deus, Espírito de excelência sobre a vida de Daniel, sobre o qual até mesmo Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, ele reconheceu que somente ao Deus de Daniel, do qual tinha como seus companheiros a Sadraque, Mesaque, Abednego, Azarias, Hananias e Misael, tão somente o Deus dele se deveria ser adorado, se deveria ser realmente cultuado, cultivado um conhecimento a esse Deus. Então, nós vemos que pelas Sagradas Escrituras, nós podemos compreender até mesmo naquela época o conhecimento de Deus através de Daniel e dos seus companheiros foi divulgado, o conhecimento do verdadeiro Deus entre aqueles homens que estudavam os astros, que estudavam o movimento de astros e como nós consideramos como planetas, porque isso de alguma forma interferia nos seus conhecimentos, nas suas ciências da época, de alguma forma com a realidade das pessoas. Então, eles estudando também o livro de Daniel, eles souberam que por um determinado tempo exato, então, o Messias, ele viria, o Messias, o rei, como é descrito no capítulo 9 de Daniel, como Nagid Mashiach, como o governante ungido, ou como o príncipe ungido, o príncipe Cristo. Ele viria numa data exata. Ele viria ali no momento certo, contado em anos, conforme está escrito das 70 semanas de anos, 70 vezes 7 anos, desde a época ali de Daniel, conforme está dentro da profecia. E por este tempo eles vieram então também a somar com as profecias que estavam escritas no livro da lei de Moisés, quando até mesmo um profeta que não era israelita, Bilam, aquele profeta que se corrompeu e acabou então ali sendo chamado de um falso profeta do Antigo Testamento. Ele profetizou a respeito de Israel, quando ele ia amaldiçoar, ele foi pago para amaldiçoar nos montes. E quando então ele ali vira as suas mãos, o seu rosto, e ele começa a proferir palavras para amaldiçoar Israel, as tendas de Jacó, então ali veio a inspiração de Deus sobre ele
e domou as palavras, controlou a sua boca, de maneira que ele, ao invés de amaldiçoar, ele começou a abençoar e profetizar bênçãos extraordinárias sobre o povo de Israel, a maneira que ele estava a dizer que então uma estrela viria de Jacó, ao ponto de que futuramente estes sábios também, somando com as profecias de Daniel, souberam exatamente o tempo certo, eles souberam exatamente por anos, eles souberam exatamente o que sucederia quando naqueles tempos, então, quando Cristo já havia nascido, então eles observaram que uma estrela, conforme eles se lembraram da profecia de Balaão, e então eles foram até onde que estava ali aquela estrela, e aquela estrela ela estava ali para Israel, estava ali para o povo judeu, estava ali aonde que Jesus Cristo havia nascido. E eles se prostram perante Cristo. Eles então ali dão especiarias, mirra, aloés, eles dão ali ouro, incenso. Eles ali reconhecem, né, o Nagid Mashiach, conforme o próprio profeta Daniel havia falado no seu capítulo de número 9, que Nagid Mashiach, um príncipe ungido, ou seja, um governante ungido, ele então viria, mas só que ele, ali dentro daquelas semanas, ele seria morto. No final da 79ª semana, na semana 69 vezes 7, 483 anos, a partir do decreto para a reconstrução das cidades de Jerusalém. Então, nós vemos que, neste momento, o povo, eles ainda estavam cultuando, eles ainda estavam com essa cultura do Oriente de se prostrar perante uma autoridade muitíssimo reconhecida. O povo de Israel sabia que se prostrar perante um homem poderia ser considerado uma idolatria se aquele homem ele não fosse um homem de honra, um homem honroso. Porém, o tempo vai passar e vai vir um novo testamento onde vem uma nova aliança, onde até mesmo os anjos que estão no céu, que antigamente, quando apareciam para os homens, e os homens até mesmo se prostravam com o rosto em terra, reconhecendo a autoridade daquele ser, até mesmo agora no Novo Testamento, eles não mais querem este reconhecimento. Os anjos. Nós vemos também no Novo Testamento, a partir de então da vinda do Messias de Cristo, que Cristo, ele nunca reclamou da prostração dos homens perante ele. Cristo, ele aceitava, ele como homem, ele aceitava a prostração, porque ele também é Deus, ele aceitava a prostração dos homens diante da sua soberania, porque ele sabia o lugar que lhe era cabido, porque ele sabia quem ele era, ele é a autoridade suprema máxima. E que os homens devam reconhecer isso, porque foi a princípio o seu Pai e Deus quem lhe concedeu este poder, este lugar, que ninguém pode vir a Deus sem primeiro passar por ele. Ninguém pode adorar a Deus sem primeiro conhecer como deva servir ao seu Senhor a respeito do próprio Cristo, servir o próprio Cristo. Então ele fala também que ninguém pode ir ao Pai se não for por ele, e ninguém pode também glorificar ao Pai sem não glorificar ao Filho também. Porque quando alguém honra, alguém glorifica, alguém dá a devida importância, alguém então adora, serve ao Cristo como um Senhor, então a Bíblia fala que quem honra ao Filho honra ao Pai, quem não honra ao Filho não honra ao Pai. Ou seja, não tem como adorar o Deus bíblico verdadeiramente se não for por meio do Filho, que é o caminho,
a maneira, a conduta, a forma. Então nós vemos então que veio a nova aliança, o Novo Testamento, a qual até mesmo quando o Espírito de Deus desce sobre os primeiros cristãos, que até mesmo quando Pedro, Kefa, a pedrinha, Pedro, ele está cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, e então vem um homem romano, um centurião romano, o nome de Cornélio. Este homem, ele então era um homem caridoso, era um homem que provavelmente havia conhecido o povo judeu, havia visto a maneira como eles se comportavam, a maneira como eles agiam, as ações, as atitudes. Então ele começou a conhecer, de certa forma, por meio do testemunho, ele começou a conhecer que existia um Deus verdadeiro, e ele começou a ter temor no seu coração e começou a fazer boas ações. Pelo que o anjo do Senhor se apresentou a Cornélio e falou: te falta ainda algo. Você precisa conhecer alguém por nome de Pedro. E ele pensou: Pedro deve ser alguém muito importante, porque um anjo do Senhor, um anjo de Deus veio até mim para que eu o conhecesse. Quando ele vai então e vai conhecer a Pedro, ele então se prostra perante Pedro com toda a reverência, sabendo que Pedro ele era um homem comum, porém que nele existia uma grande autoridade, que ele não era uma pessoa normal como as outras. E então, a partir deste momento, Pedro levanta Cornélio e diz: levanta, homem, sou homem como você. Então nós vemos que então a partir deste momento, ninguém mais aceita prostração, ninguém mais aceita essa reverência, que aqui nos verbos gregos é chamado de proskuneo, alguma coisa assim, que no hebraico é chamado, aí tem as suas variações, né, tem shtahaveh, tem ishtahavé, né, tem shtahavot, lishtahavet, mishtahavé, tem várias aí formas, né, dependendo aí do contexto, do texto, dos pronomes que vão ser usado no texto, né, se é mais do que uma pessoa, dependendo, então vai mudar. Mas é tudo o mesmo verbo. O verbo é se prostrar. Esse verbo se prostrar, né, que ele se referiria aí então a uma reverência muito grande, a uma autoridade. Porém, esse verbo também ele é usado para o eterno, para o nome do Criador, quando também aparece no Antigo Testamento. E aqui ele está falando no capítulo de número 34, no versículo de número 14, a respeito de não se prostrar para adorar a outro Deus, ou seja, a outra autoridade. No entanto, Jesus Cristo, ele nunca disse nada com respeito àqueles que se prostravam perante ele. Então aqui prova-se a respeito de que Jesus ele não é outro Deus, mas que Jesus é o mesmo Deus, conforme o contexto. E que Jesus aqui, ele é essa ner, ele é esta lâmpada, ele é esta palavra que está aqui explícita dentro do contexto, que é uma letra maior e a outra letra maior, no contexto de Êxodo 34, versículo 7, versículo 14, que aí forma a palavra ner, um N e um R, ner. Lâmpada, ou seja, ele é a lâmpada, ele é quem traz a luz, a iluminação, é ele quem revela os caminhos do homem e dá luz ao seu caminho para que o homem então siga um caminho eterno em direção a ele, andando conforme ele quer. Isso é, ele é o caminho, ele é a maneira de servir a Deus, a maneira de cultuar a Deus. Então, andando por este caminho, por esta maneira, então nós entraremos no caminho em direção a Deus, no caminho eterno. Então, vemos aqui claramente que a nova aliança
A Brit Hadashah, ela fala a respeito de prostração, por exemplo. Muitos não se prostraram perante Cristo e ele nunca disse: levanta-te, sou tal como tu, como disse Pedro. As pessoas vinham, se prostravam e adoravam a Cristo porque sabiam quem era o Cristo de Deus. Elas sabiam que quando viesse então este ungido de Deus, ele, na verdade, não seria um ser humano comum e normal qualquer, mas que ele seria o próprio Deus em forma humana. Isto é dentro do conhecimento e de tradições israelitas judaicas. Existem muitos livros rabínicos antigos, não falo principalmente depois da vinda de Jesus, mas eu falo a respeito daqueles que ainda não haviam conhecido a Jesus. E eles falam, existem muitos livros que falam a respeito da fé, de quem que seria o Messias, e o Messias, ele possuiria todos os atributos do Deus eterno, do Criador. Por quê? Porque o Messias, ele seria aí então uma pessoa de Deus. Por isso que também dos livros, né, que são livros de segredos e mistérios, também aí chamado de Zohar, ele também é um dos livros que fala a respeito de Adonai Katan, né? Ou seja, do eterno menor. Por quê? Porque ele se faria menor, né? Para ser compreensível aos homens, para ser tolerável em meio aos homens. Então nós vemos aqui um grande mistério que comprova, dentre muitas e muitas inumeráveis coisas, de que o Messias, ele veio como uma lâmpada, como um utensílio da voltagem mais forte, da luz mais forte divina. Por isso que está escrito que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo, tudo dentro e fora dele, no corpo, na alma e no espírito, era tanto divino como também ali na sua alma, no seu corpo, ele era um ser humano comum, mas que em tudo, por ele ter sido feito carne, como ele era a palavra espiritual divina de Deus, e ao ter sido feito carne, ao ter vindo e ter se feito carne, ele então ali também se encaixa como nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Deus estava nele inteiramente. Então, isto é uma realidade, isto é uma verdade. E para dar poder à igreja, para dar poder ao povo dele que se agregaria ao seu corpo místico, espiritual, ele deixa uma prova. Ele deixa o seu sangue remidor na terra. Ele deixa o seu sangue na terra até o dia de hoje, para que a igreja ela tenha esses laços também sanguíneos, porque existe aí a celebração da Seudat Hadon, a ceia do Senhor, que ali então ele faz uma comparação ao sacrifício da Páscoa de Pêssar do Egito com a sua nova aliança no seu sangue, com a nova aliança que ele vai fazer no seu sangue e também na sua carne rasgada, que ele vai compartilhar então este poder de ser, este poder que então ele concede àqueles que vão estar agregados ao corpo de Cristo espiritualmente, que serão uma família num laço espiritualmente, num laço sanguíneo. Ele então ali vai compartilhar do seu poder de ser, ou seja, porque a palavra se fez carne, ela se fez sangue, ela se fez um ser humano. Então, ali ele compartilha desta vida eterna,
desta vida abundante, que é incorruptível, Ele compartilha conosco espiritualmente. Por isso que existe uma gravidade gigantesca que é mal compreendida no fato de participar da ceia de Cristo e de não participar. Porque a prática do pecado, ela vai trazer aquilo que no livro de Os Coríntios fala a respeito da ceia do Senhor, fala a respeito da fraqueza espiritual, fala a respeito de doentes, fala a respeito de alguns que dormem já até então espiritualmente e outros que até mesmo morreram espiritualmente, porque a ceia, ela é algo espiritual, e aquele que não discerne o corpo, as pessoas normalmente olhariam somente para os benefícios daquilo que poderia estar trazendo e gerando nas suas vidas espirituais, mas muitas das vezes não é discernido o corpo, não está sendo observado, né, que aquele corpo ele é sagrado, ele é santo, ele é incorruptível, e que a nossa vida ela também tem que ter um padrão, uma forma de se separar das coisas que contaminam, da impureza, do pecado, das coisas que deixam-nos paralisados, das coisas que não nos agregam aqui nesse mundo, e avançarmos para edificar dentro deste corpo, avançarmos para estarmos então não somente agregados ali como uma parte de um corpo onde que simplesmente está recebendo, mas que também ela está ali produzindo, uma parte que está agregada, como que viva dentro deste corpo, mas não simplesmente estagnada, paralisada. Então, quando nós vemos estas coisas que estão dentro da palavra do Senhor, nós compreendemos o porquê de existirem pessoas que espiritualmente estão fracas, espiritualmente estão doentes, espiritualmente estão dormindo, e de pessoas que já morreram espiritualmente por causa do não discernimento deste corpo, que é o corpo de Cristo. E Cristo ele veio compartilhar esta vida, este poder, porque ali não é um alimento físico, não é um alimento para se saciar fisicamente, não é um ritual, uma liturgia, não é um simbolismo como alguns querem, né? Deixaram da compreensão espiritual da realidade do fato para trazer algo como algo simbólico, comum, que só tem um significado e que isso não tem um peso real de coisas que podem agregar realmente na minha vida como poder de Deus, como coisas que podem me fazer dar um salto na vida espiritual, na vida ministerial, né? E muitas pessoas, infelizmente, não têm obtido este conhecimento e andam de forma religiosa no mundo. Por quê? Porque para elas o cristianismo, na verdade, é só uma religião da onde que você tem um modelo de vida, um estilo de vida, virou uma moda. Então, viver de uma forma, e nós vivemos porque nós nos achamos bem assim, e nós somos diferente dos outros, dos grupos diferentes, e isso é como se fosse um estilo de vida, um modelo de vida a ser vivido, e isso, na verdade, é algo muito religioso. E não é o bom sentido da palavra religioso, porque, na verdade, biblicamente, a palavra religioso é bom. A palavra bíblica para religioso significa alguém que é piedoso, alguém que é voltado às questões espirituais e que é entregue aos dons, que é entregue ao ministério, que é entregue às boas obras. Este é o verdadeiro conceito da palavra religioso dentro da Bíblia Sagrada, de uma pessoa realmente piedosa, espiritual.
Porém, as pessoas elas transformaram este sentido de religioso, né, como algo pejorativo, algo ruim. Então, nós vemos dentro das Sagradas Escrituras que Cristo, Jesus, ele era servido por anjos, inclusive, como está escrito no livro de aos Hebreus, logo no início, no princípio, Deus, ele falou muitas das vezes com os nossos antepassados, ele falou também por intermédio deles, por intermédio até mesmo dos profetas, enviando muitas das vezes até mesmo anjos, e até mesmo por meio da palavra escrita, mas agora então, ele enviando ao seu próprio Filho, e até mesmo os anjos que estão no céu, nenhum deles foi chamado de filho, mas ele, Cristo, foi chamado e é chamado de filho, pelo que os anjos que estão no céu, está escrito que a eles foi ordenado dizendo, se prostre diante dele e o adorem. Se os anjos que estão no céu se prostram e adoram a Cristo, se prostram e reconhecem o poderio, a autoridade, a supremacia, a grandeza, a glória do Filho de Deus, o que é o homem, para dizer que Jesus não é Deus, que Jesus não é a autoridade maior e suprema, que Deus ele colocou para que os homens se prostrassem e o adorassem. Se os próprios anjos servem a ele, se os próprios anjos também lhes foram ordenados para que lhe adore. Então nós vemos no Novo Testamento que só existe uma pessoa, que até mesmo os anjos que estão no céu, que até mesmo uma ordem do céu, do Pai Celestial foi dada. A Ele, tudo o que está no céu, na terra e debaixo da terra, se prostre e o adore. Se prostre e adore é porque Ele é o mesmo Deus. Deus abençoe a vida de cada um, em o nome de Jesus.